Oi, oi, bem-vindo, bem-vinda. Mais uma entrevista aqui no nosso canal no YouTube Mulher e Vida. E hoje vamos falar sobre intestino, nosso segundo cérebro. Eu vou receber uma pessoa muito especial, a nutricionista Juliane Volpato Fontoura. Vamos saber tudo sobre intestino. Vamos saber daquela história, se é verdade ou não, das pessoas que vivem enfesadas. Você vive irritado? Vive mudando de humor? Não toma água? Tudo relacionado com o intestino. Nossas emoções, nossas atitudes, tudo relacionado com o intestino. E ela já está aqui, Juliane Volpato Fontoura, nutricionista. Vamos falar sobre o nosso intestino. Ju, como eu estava falando, obrigada por estar aqui com a gente. Convite, Ju. Muito obrigada. Compartilhar o teu conhecimento, falar do intestino, esse segundo cérebro, e ligado, relacionado também às nossas emoções, as nossas atitudes, né? Nesse momento difícil de pandemia ainda, 2021. Imunidade, que tem a ver também, né? Vamos começar a falar do intestino. Por que é tão importante o nosso intestino? Olha, o nosso intestino ele é um órgão que tem uma importância muito relevante no nosso sistema digestivo, né? Porque além dele fazer a absorção de todos os nutrientes que a gente consome ao longo do dia, esses nutrientes são muito importantes para a nossa saúde. Então, esses nutrientes eles são muito importantes para a nossa saúde, em modo geral, para a manutenção de todos os nossos órgãos vitais, de todas as funções, não é, do nosso corpo. Ele também é responsável pela produção de 70% mais ou menos de células do nosso sistema de defesa, que é chamado nosso sistema imunitário, que nessa época, especialmente, está muito em voga. A gente tem que dar muita importância, porque para a gente poder proteger o nosso corpo contra vírus, bactérias, micro-organismos, doenças, esse intestino ele tem que ser muito bem tratado através de uma alimentação saudável e equilibrada, principalmente. Vamos dizer que este é o principal remédio para que o nosso intestino e o nosso corpo funcionem de uma maneira adequada. Então, por isso é super importante a gente dar relevância a esse órgão que é bem complexo, mas se a gente tratar ele bem, ele funciona direitinho, nos dá uma resposta muito legal em relação à nossa saúde, Ju. Por que é tão importante, né, a gente cuidar do intestino nesse momento, por exemplo, de pandemia, onde está todo mundo desequilibrado emocionalmente, com a alimentação, o estresse, enfim. Por que o intestino é tão importante nesse momento? Tá. Então, assim, para a gente começar a falar sobre esses problemas, vamos dizer assim, é importante a gente pensar que o intestino ele funciona como se fosse uma barreira de defesa, né? Para que esses micro-organismos, para que esses vírus, para que esses bichinhos, vamos dizer, que entram no nosso corpo, possam ter ali um exército, vamos dizer assim, que possa nos defender. Então, essa microbiota, a nossa flora intestinal, o nosso intestino, ele é povoado por bilhões de células. E essas células são bactérias, muitas vezes bactérias. E essas bactérias fazem esse sistema de defesa, além de ajudar também na produção de células do sistema imunitário, de vários tipos de células, de várias linhagens, né? Então, é por isso que o intestino é importante, porque ele tem esse papel crucial na nossa imunidade. Então, se a gente pensar aqui, se nós tivermos uma alimentação desequilibrada, essa flora intestinal, ela vai se desequilibrar. E por que que a gente fala também muitas vezes que o intestino ele é o segundo cérebro? Porque com uma alimentação desequilibrada, essa flora intestinal vai ficar desregulada e esse intestino acaba por mandar sinais, vamos dizer, para o nosso cérebro e pode até alterar o nosso humor, o nosso bem-estar. É algo hormonal, entende? Então não é simplesmente sensações. Por exemplo, assim, existe aquele ditado empírico, né? Que a pessoa que fica enfesada, ela fica brava. Mas realmente o humor muda porque alguma coisa está
fora do eixo. Então, é por isso que a gente tem que prestar muita atenção nessa saúde intestinal. Claro que é complexo, né? Mas a gente consegue até, de repente, fazer esse equilíbrio com medidas simples. Não precisa ficar complicar mais ainda, né, do que já é. Exatamente, não precisa complicar mais. Às vezes as pessoas acham que para ter uma alimentação saudável e equilibrada, elas precisam gastar muito dinheiro. É claro que existem alimentos mais caros, maravilhosos, probióticos, prebióticos, mas com alimentação simples a gente também consegue ter uma boa saúde. E o legal é isso. E a gente pode listar aqui os alimentos que a gente tem que ter em casa, principalmente nesse momento. Olha, então é assim, para a gente ter esse intestino funcionando de uma maneira legal, a gente precisa fazer com que as nossas fezes, o nosso cocô esteja legal também. Então é preciso evitar a constipação intestinal. A gente precisa ter um fluxo legal. Esse fluxo legal faz com que todo o organismo, todo o nosso processo digestivo também funcione de uma maneira adequada. E nossa saúde. Ninguém gosta de ter o intestino preso, ninguém gosta de ter esse tipo de problema. E é um problema, Ju, bem comum, sabe? É bem comum, eu noto isso nos meus pacientes, né? Com uma experiência aí de 20 anos, meu Deus, já faz 20 anos que eu me formei, não parece, né? Mas é verdade. Então, é um problema muito comum e a gente consegue resolver fazendo pequenas mudanças, mas essas pequenas mudanças são mudanças de hábito. E hábito não é algo que se consegue da noite para o dia, né? Existe muita, vamos dizer, muita desistência, porque as pessoas às vezes querem que os problemas até intestinais sejam resolvidos de uma hora para outra, e não é bem assim. Uma pessoa que passa uma vida toda tendo uma alimentação desequilibrada, comendo alimentos que de repente não são tão interessantes, não vai conseguir resolver as coisas da noite para o dia. Então tem que ter paciência. Então é assim, vamos listar os principais nutrientes, os principais alimentos que podem ajudar muito nesse processo, fazendo com que o intestino funcione todos os dias, evitando constipação e, além disso, fazendo com que esse sistema digestivo fique em harmonia, que isso é muito importante. Os dois a água, usar, né? Em primeiro lugar, tá? Tá, aquela hora que eu estava falando que tu não conseguiu ouvir, falou da digestão, do intestino, aí eu perguntei se os dois têm que casarem, né? A gente tem que ter uma boa digestão para o intestino funcionar. Como é que é essa amizade? Olha, esse casamento, então, da digestão, né, para que o intestino funcione bem, tá com certeza baseado em ter uma alimentação equilibrada e saudável e sem perdas digestivas ou sem grandes problemas ou sem grandes alterações. É claro que hoje a gente está falando um pouquinho mais de saúde, mas existem vários problemas, né, várias doenças que estão relacionadas com o sistema digestivo, com uma absorção, com hipermeabilidade intestinal, enfim, são milhares de problemas e doenças, mas hoje eu acho que não vem muito ao caso, a gente vai falar de repente mais dessa saúde intestinal, dessa boa digestão, dessa boa absorção para que a nossa imunidade fique legal, não é? E aí, como é que a gente faz na prática, assim? É a água que a gente tem que beber? Quanto é a quantidade? Isso, vamos lá. Então é assim, são diversos fatores, tá, Ju? A gente não pode prestar atenção, eu bebo água, mas meu intestino funciona. Ou eu como bastante fibra. O outro elemento chave aí para esse intestino funcionar são as fibras. E essas fibras, a gente tem uma classificação, tem diferentes fibras também, né, vindas dos alimentos. Eu tenho as fibras solúveis e as fibras insolúveis. Então, às vezes, as pessoas comem bastante fibra, mas não hidratam o suficiente e a fibra acaba por até atrapalhar esse fluxo intestinal, entende? Então, por isso que é um conjunto de ações que a gente tem que prestar atenção. É a água, são as fibras, são os alimentos mais puros e mais simples possíveis, os mais perto da natureza, eu sempre digo isso. Aquilo que está mais perto da natureza, que é
que é o mais lógico, é o melhor, é o que a gente tem que escolher primeiro. Claro que de vez em quando a gente pode consumir uma coisa ou outra que seja, vamos dizer, um pouco mais não tão saudável assim, um pouco mais processada, mas realmente esses alimentos não devem fazer parte do nosso dia a dia alimentar, daquilo que a gente come diariamente e principalmente aquilo que a gente oferece para as nossas crianças. A gente tem que prestar atenção nisso, tá? Então, o alívio do estresse através, de repente, da prática de exercício físico, cada um vai fazer aquilo que gosta, o dormir bem, o desestressar, fazendo uma meditação, uma yoga, alguma coisa para ter uma saúde plena. É fácil? Não é, mas tudo requer um pouco de esforço. Para a gente ter saúde, a gente tem que se esforçar, a gente tem que fazer melhores escolhas, a gente tem que tentar, entendeu? Deixar para trás, às vezes, as nossas vontades, as nossas angústias, as nossas tristezas ou alegrias ou motivos para comemorar e tentar focar numa alimentação mais simples, mais adequada, que nos faça bem. Isso é o mais importante. Mas a questão, assim, fibras, saladas, por exemplo, que é tão importante. A pessoa, às vezes, no almoço, coloca ali uma folhinha de alface, uma cenourinha, um tomatinho, já comi salada. Não é bem assim, né? Eu acho que... Qual é a quantidade de salada? Pode exagerar a salada. Tu me perguntou primeiro sobre a quantidade de água, né? A gente pode fazer esse cálculo da quantidade de água, cada pessoa é única, né, em primeiro lugar. Então, assim, hoje em dia não existe uma regra, preciso consumir 2 litros de água por dia. Existe um cálculo que se faz de 0,38 ml de água por quilograma de peso. Isso é apenas uma tabela de referência, existem outras, né? Mas o importante não dá, né? As pessoas às vezes não vão ficar fazendo esse cálculo, não vão parar, ou não tem oportunidade de consultar um nutricionista, que quem puder, pelo menos uma vez na vida, deve fazer isso. Não sentir sede, tá? Sentir sede já é um sinal de desidratação. Então, beber água, evitando sempre essa sensação de sede. Em relação à salada, mais ou menos metade do prato no almoço e no jantar deve ser constituído de vegetais. E quanto mais colorido, melhor. Porque quanto mais, uma coisa super interessante quanto mais a gente consegue colorir a nossa alimentação, mais eu consigo alimentar essas bactérias legais que moram no nosso intestino, mais diversidade de bactérias interessantes, mais eu consigo diversificar essa flora intestinal. E essa flora intestinal alimentada, diversificada, só traz benefícios para a saúde. E depois a gente tem outros alimentos específicos também, né, Ju? Além das fibras, os pré-bióticos, os probióticos, né? Mas até em alimentos ricos em fibra, eu já tenho pré-biótico também. Então, a gente pode ir, se tu quiser depois saber coisas mais detalhadas, a gente pode ir listar esses alimentos, esses pré-bióticos, esses probióticos que são muito interessantes. Eu acho importante, assim, porque geralmente se a gente vai no nutricionista, ele manda manipular, né? Exatamente. Um probiótico específico para cada um. Mas a gente entra na farmácia e tem vários probióticos e prebióticos. Se eu não fui no nutricionista, não tenho ainda condições e quero começar a cuidar, né? Já em casa com salada, fruta e água, muita água, e preciso tomar o probiótico porque não é tão fácil assim. E aí eu vou na farmácia, o que eu tenho que escolher, assim, para tomar um bom probiótico? Tá, assim, ó, em primeiro lugar, a gente vai... O prebiótico, ele não tem contraindicação, tá? Ele pode ser utilizado em crianças, são bactérias, né, que a gente vai estar oferecendo para o nosso organismo, mas dependendo do grau de desbiose, dependendo do tipo de alimentação que a pessoa tem, né, como rotina, dependendo da saúde, a gente pode ou não fazer essa prescrição, tá? Então, esses pré-bióticos, esses primeiros pré, o que são, né? O que são esses pré-bióticos? São alimentos específicos para essas bactérias, tá? Quais são esses alimentos legais, então, que a gente pode já incluir no nosso dia a dia alimentar? A cebola, que é uma coisa que
é versátil, a gente pode consumir em salada, em refogados, como tempero de vários alimentos, né? A banana, que é um alimento maravilhoso, super versátil também, que está na mesa de todos os brasileiros. Os aspargos, que são maravilhosos, deliciosos, realmente são vegetais um pouco mais caros, mas de vez em quando, quem puder, quem gostar, eu acho que investir, gastar um dinheirinho em aspargo, ó, é delicioso. Um modo de preparo super simples, apenas com um pouquinho de azeite e alho, grelhar ele uns 5 minutos, ele já fica macio. Ele serve como acompanhamento de qualquer coisa, de carne, de peixe, de frango, é realmente delicioso. Às vezes a gente gasta dinheiro em tanta besteira, né? Eu acho bem legal de vez em quando poder sim investir em alimentos que eu sei que são um pouco mais caros, mas que, se você puder, sinceramente, é uma experiência gastronômica que vale a pena. Muito legal, eu amo, eu sou apaixonada por aspargo. Cebola, banana, aspargo, muitas vegetais, muitas fibras solúveis, tá? Que estão presentes nas leguminosas, também tem esses pré-bióticos, então é fácil alimentar essas bactérias, tá? Depois, o que são os probióticos? Os probióticos são realmente esses micro-organismos vivos, tá? A gente encontra eles naturalmente no iogurte, são os fermentos lácteos, né, que a gente chama. A gente encontra ele naturalmente no iogurte. Quem tem problema de restrição com lactose, hoje em dia, ainda bem, já tem vários iogurtes no mercado. E eu acho que isso também é bem pessoal, porque eu sei que existem pessoas com restrição à lactose que às vezes não ficam bem com iogurte, mas é uma questão da gente ir educando o corpo e percebendo os sinais, tá? Existem marcas melhores, existem marcas piores, mas isso é realmente muito pessoal, não dá para ficar orientando uma marca específica, né? Mas o que é importante prestar atenção é: escolha o iogurte que tem menos ingredientes. Se ele tiver leite e fermentos lácteos, que é o iogurte natural, esse é o melhor de todos, tá? Ah, mas é muito ruim comer o iogurte natural. Junta uma fruta, junta um pouquinho de geleia 100% de fruta, junta um pouquinho de pasta de amendoim, junta com uma fruta da época bem doce, por exemplo, coloca umas gotinhas de suco de maçã, de limão. Enfim, eduque o seu paladar, porque esse sabor ácido do iogurte, ele também dá prazer. Nós temos papilas gustativas para isso. Então vamos educar. Todo mundo está muito acostumado em querer só coisas doces, mas o ácido também pode ser bem prazeroso. Os iogurtes com a adição desses fermentos lácteos, né, os leites fermentados, existem uns piores que outros em relação à sua composição. O kefir, que muita gente gosta de fazer, muita gente gosta de tomar, muita gente gosta de cultivar, dá para fazer com leite, com água. E a tão falada hoje em dia kombucha, que também é um alimento super interessante, tá? Que é um probiótico também, e com interesse aí principalmente para os veganos, né, que não consomem nada de origem animal. Então, assim, a nível de alimentos, a gente consegue fazer bastante benefício, consegue trazer bastante benefício para a nossa saúde intestinal. E aí, a gente conseguindo fazer tudo isso, o que muda mesmo no nosso organismo, no nosso intestino? O que vai mudar? Eu vou, a partir desse momento de um tempo, eu vou ao banheiro mais vezes? Qual é a quantidade ideal? Que horário é para eu saber que eu estou bem? Tá. Ótima pergunta. Ju, as pessoas têm um pouquinho também eu noto assim, às vezes, de vergonha ou preconceito de não prestarem atenção no aspecto das fezes, tá? É super importante a gente dar aquela olhadinha, aquela conferida, porque elas podem nos dizer algumas coisas em relação à nossa saúde intestinal. Existe até uma escala que chama-se escala de Bristol, em que é um método, depois acho que vocês vão mostrar, né? Exato. A gente vai falando, aí vai tentando, Isso. É um método científico, então, que a gente, por observação, consegue mais ou menos ver se as nossas fezes estão com aspecto saudável ou não. Então, vocês veem ali que os extremos, né, aquelas fezes mais duras ali,
que são bolinhas duras, e depois a última ali, que é realmente, né, são fezes muito líquidas, elas estão ali querendo dizer alguma coisa que eu estou com algum problema, tá? Que não tá nada legal. Ou que tá faltando bastante água, ou que eu tô, de repente, com alguma intoxicação ou infecção alimentar, e que essa diarreia foi um sintoma específico desse problema que eu, infelizmente, arranjei. Então, elas precisam realmente, às vezes, de algum suporte medicamentoso, tá? Então, tem que prestar atenção nisso. Agora, falando das fezes normais, tá? Que a gente consegue ver ali mais ou menos a segunda, a terceira e a quarta, né? Aquela ali que apresenta mais ou menos algumas rachaduras e aquela que parece uma salsicha, que é algo liso, que é fácil de sair, vamos dizer assim. É esse tipo de fezes que a gente deve, que é legal a gente produzir todos os dias, tá? É claro que de vez em quando, por excessos alimentares, erros alimentares, falta de água, excesso de gordura, falta de fibra, de vez em quando a gente pode ter algumas descargas, não é? Que sejam um pouquinho anormais. Mas se tudo depois voltar ao normal, tudo bem, tá? Claro que nada é perfeito, mas a gente tem que tentar fazer com que seja mais ou menos perto dessa terceira e quarta figura ali, que é o ideal, tá? O ideal é o seguinte, quantas vezes por dia que eu posso, que é normal evacuar? Então, é assim, existe um intervalo de normalidade grande, a gente pode dizer que de 3 vezes por dia a 3, 4 vezes por semana. Então, não quer dizer que uma pessoa que não evacua todos os dias, ela tenha alguma doença ou algum problema. Seria legal que fosse todos os dias, mas às vezes essa pessoa ela não tem um volume alimentar tão alto. Então depende, né? Depende da pessoa, depende do que ela come. Tudo geralmente vai girar em torno disso, tá? Como é que a gente consegue ter isso? A gente consegue ter essas fezes bonitas, não é? Tendo uma alimentação equilibrada e balanceada. O que seria isso? Bastante água, normocalórica, tá? Dentro das necessidades que cada pessoa tem especificamente, levando em consideração também a fase da vida que ela está. Se eu não tiver em nenhuma condição especial, por exemplo, se não for gestante, se não tiver algum problema de saúde grave, uma doença crônica, principalmente no aparelho digestivo, eu consigo ter, então, essa apresentação de fezes com uma alimentação legal, balanceada, comendo fruta, verdura, que é a base da alimentação. Os vegetais e as frutas são a base da alimentação. A água, os alimentos mais puros possíveis, a gente às vezes perde muito porque fica atrás de um alimento X ou Y que é milagroso. É o conjunto, é o equilíbrio das coisas que faz com que a nossa saúde, com que a nossa nutrição fique adequada. Então, tentar evitar... muita gente já sabe disso, né? O excesso de gordura, o excesso de fritura, o excesso de sal. E ter uma alimentação menos gordurosa, com mais frutas, vegetais, e prestar atenção se as pessoas não têm hoje em dia. Eu sei que existem muitos problemas relacionados à lactose, a intolerâncias alimentares. Então, tirar tudo isso, né, primeiro a limpo, para ver se não tem realmente nenhum problema desse. Se não tiver, é uma alimentação simples, mas principalmente buscando aí frutas e vegetais, que eu acho que o básico falta muito na mesa do brasileiro. Eu, às vezes, me assusto um pouco assim com os carrinhos de supermercado, que eu, como nutricionista, é inevitável não prestar atenção, e às vezes eu me assusto, principalmente com aquilo que é oferecido para as nossas crianças, e é difícil porque a obesidade infantil é a nova epidemia, tá? Se vocês prestarem atenção aí, as crianças, elas estão realmente com bastante problemas advindos da má alimentação e principalmente do sedentarismo. E agora, nesse período do fechado, né? Essa coisa
né, de a gente não poder sair tanto de casa e não... Esse ano é atípico, né, Ju? Mais cuidado com as crianças, com a gente. Exatamente. Assim, se tiverem a oportunidade de levarem as crianças para dar uma volta na rua, para fazer algum tipo de exercício, com todos os cuidados necessários, como é lógico. A gente também sabe que essas regras, né, de lockdown e tal, se Deus quiser, vai passar, tudo vai passar, mas a gente realmente tem que ter paciência. E aconteceu bastante aí distúrbios alimentares e nutricionais nessa pandemia, e os intestinos também sofreram. Tudo tá ligado, tá? Se a gente comete excessos alimentares, o nosso intestino ele não funciona bem, ele desregula, e tudo isso altera o nosso bem-estar. Isso está intimamente ligado. A nossa saúde, nós fazermos coisas para nos sentirmos bem e equilibrados, faz com que as coisas fiquem bem equilibradas. Mas a gente precisa fazer, como eu disse, a gente precisa se esforçar para ter saúde. A gente precisa realmente, às vezes, deixar de ter preguiça e fazer um legume para comer no jantar, e fazer um legume para comer no almoço, em dar prioridade para isso. Eu acho que falta um pouquinho, sabe? E é muito importante. E aí a questão quando a gente fala do psicológico, né? Porque, por exemplo, eu cuido muito, né, da alimentação, exercício, eu tento fazer o que eu posso, assim. Mas, quando eu viajo, por exemplo, parece que tudo vai abaixo. O que acontece? Assim, às vezes as pessoas viajam e não conseguem ir no banheiro. Por que acontece? Olha, isso é totalmente psicológico. Totalmente psicológico. O que eu recomendo, por exemplo, é o seguinte: tem alguns pacientes, amigas, enfim. Eu, graças a Deus, não tenho nenhum tipo de problema. Mas eu acho que é totalmente psicológico, parece que a pessoa fica naquela pressão. Eu tenho que, de repente, eu não posso ficar aqui tanto tempo porque eu quero ir em tal lugar, eu quero fazer isso, ou eu não estou na minha casa, ou eu tenho medo que alguém ouça algum barulho que... Enfim, não é? Tenta relaxar e tenta tirar esses obstáculos para que você consiga relaxar e fazer o seu cocôzinho em paz. É muito importante. Mas a alimentação numa viagem muda, né? Muda, claro, com certeza. E também os hábitos alimentares mudam, né? É por isso, existe os horários, existe esse fator psicológico e existe esse fator fisiológico, que com certeza os hábitos alimentares mudam, as pessoas acabam por comer menos fibra, de repente por tomar menos água, existe, quando são viagens longas, é o fuso horário, ou de não estar na sua casa, no seu banheiro, então tentar minimizar todas essas questões. Fazer uso de laxantes, nesse caso, é adequado? É assim, existem alguns chás que eles não são tão agressivos para a mucosa, tá? Para a mucosa intestinal. Existem alguns que, né, aquela receita da nossa avó, da nossa tia, um chá de sene ou um chá, que são chás agressivos que podem dar diarreia, que podem causar um mal-estar realmente. Eles são aqueles que são mais fortes, realmente eles podem ser mais agressivos para a mucosa. E o que pode acontecer? A gente pode acabar por perder também essas bactérias que tanto nos ajudam aí intestinais. Então, por isso que não é bom fazer uso de laxante. Tenta fazer uso de laxantes naturais, talvez aquela fruta que você sabe que seu intestino fica legal quando você come, um mamão, um kiwi. Tenta aumentar o consumo de frutas e de vegetais e tomar mais água e comer aveia. A aveia é um espetáculo. Talvez ao invés de ficar tomando chás e ir atrás de laxantes, por que não tentar comer alimentos que possam ajudar? Não é? Pelo menos você vai estar nutrindo o seu corpo, só vai ter vantagem. Vai estar nutrindo o seu corpo, colocando fibra, vitaminas, minerais, antioxidantes para o seu organismo e ajudando o intestino a funcionar, ao invés de estar tomando, às vezes, um laxante que pode atrapalhar aí todo esse processo e só dar um alívio momentâneo. Perfeito. A gente tem uma perguntinha aqui do Instagram. Eu tenho o intestino muito preso, fico até 6 dias sem ir ao banheiro. Faço uma alimentação com fibras e bebo muita água, mesmo assim não tenho bons resultados. O que eu posso fazer?
Olha, 6 dias sem ir no banheiro é muito, né? Muito, muito tempo, tá? Realmente, assim, a primeira coisa que tem que fazer é avaliar para ver se está comendo uma quantidade de fibra suficiente e se está tomando uma quantidade de água suficiente. A primeira coisa que tem que fazer é isso. Um profissional nutricionista realmente, nesse caso, vai ajudar, porque é preciso fazer essa avaliação mais certa, né? Mais exatamente, para que a gente possa fazer uma recomendação. Segunda coisa que ajuda, tem que ver se essa pessoa é sedentária ou não, se está fazendo exercício ou não. O exercício físico, ele melhora a motilidade intestinal. Então, é um fator também super importante. Terceiro, manter a constância desses hábitos. O que eu vejo muitas vezes é o seguinte: as pessoas elas vão lá, estão com problema de constipação intestinal. Daí elas vão lá no nutricionista e o nutricionista diz para comer aveia todos os dias, mamão, comer um prato de salada grande no almoço, um prato de salada grande no jantar, tomar bastante água, fazer exercício físico, comer 2 vezes por dia aveia e tomar um probiótico. Essa pessoa está fazendo isso realmente todos os dias? Ou ela fez isso só durante uma semana, daí o intestino funcionou durante essa semana e depois ela relaxou com essas medidas e daí o intestino voltou a ser o que era antes? Temos que prestar atenção nisso. Tem que ver também se está tomando alguma medicação que possa estar contribuindo para essa obstipação intestinal. Existem muitas medicações que têm realmente um efeito deste. Então, por isso que tem que avaliar, e eu aconselho a, primeiro lugar, se não puder ir no nutricionista, avaliar realmente se está fazendo direitinho essa tarefa e se está fazendo essa tarefa todos os dias, no sábado, domingo, no feriado. Tem que ter constância nas coisas. Constância. É isso. Me dá o telefone dela que eu já... Vamos lá. Ela entra aqui no teu Instagram e vai resolver. Outra coisa que a gente tem, né? Essa plataforma digital, as redes sociais, tem muita coisa que a gente tem que filtrar, mas tem muita coisa boa, né? Tem gente falando coisas coerentes. Então, a gente tem que filtrar e tentar... E é uma coisa que eu escuto muito falar, é que a gente deve beber água ao acordar, em jejum, que hidrata o intestino. Isso é verdade? Funciona mesmo? Para mim funciona. Ótimo, se para ti funciona, ótimo. Não, é assim, existem até alguns estudos que mostram ali uma melhor absorção, entendeu? Porque está em jejum, a gente absorve melhor. Existem até algumas recomendações para esses casos de obstipação mais crônica, por exemplo, em que a pessoa faz o uso desse probiótico, desse pré-biótico também em jejum, entende? Que também é legal. Então, a água, ela deve estar presente em todos os momentos do seu dia. Em jejum pode ser uma estratégia. É o único remédio? Não é. O importante, às vezes, é que as pessoas acham, mas eu tomo água em jejum, mas daí depois a gente vai ver, não tem, assim, uma quantidade, não está consumindo uma quantidade adequada de fibra, não está até tomando uma quantidade de água adequada, entende? Tem que ser tudo ao longo do dia, durante bastante tempo, para ter resultado. E às vezes essas pessoas com quadros de obstipação assim mais crônicos, como foi dessa pergunta do Instagram, precisa fazer o uso de repente de um pré-biótico, tá? Mais específico, o uso do pré-biótico durante um tempo até povoar esse intestino, essa mucosa, né? Para que essa flora intestinal fique ali cheia desses soldadinhos, né? E para que depois a gente consiga fazer a manutenção com a alimentação. Não precisa tomar pré-biótico também a vida toda, mas às vezes é realmente preciso fazer essa prescrição. E mais uma perguntinha que chegou: existem alimentos específicos que prendem o intestino? A gente falou dos bons e agora deve ter, né? Alguns que quem tem problema deve evitar. Exato, é o seguinte, é bem essa a chave da questão. Quem tem problemas deve evitar. Tá? Não existe um alimento único. Por exemplo, a Ju tem uma saúde 100% ok. Daí ela foi lá e comeu, vamos falar do pão d'água, que todo mundo cai de pau em cima do pão d'água. Ela foi lá e comeu um pão d'água. Daí foi isso que fez ela prender o intestino. Não é assim que funciona, tá? É um conjunto de ações que vão fazer com que o intestino fique mais preso. Mas, geralmente... são pessoas que têm algum tipo de problema ou que têm uma alimentação ali, vamos dizer, um pouco mais
rica em industrializados, alimentos ultraprocessados, com pouca fibra, que faz perder o intestino, não é um único alimento. Vamos dizer, então, que uma pessoa ela tem intolerância à lactose e ela foi lá e comeu um sorvete, ou comeu um chocolate que estava ali rico, né, que é rico em lactose, produtos, enfim. Daí, como essa pessoa tem intolerância à lactose, ela ficou com o intestino preso por causa disso. Tá? Uma pessoa que tem síndrome do intestino irritável, que é algo que está aparecendo bastante. Essa síndrome do intestino irritável nada mais é do que o resultado de uma exposição à má alimentação. Tá? Então, daí essa pessoa ela até nem sabe que ela tem esse problema, ela vai lá, come alguma coisa e esse alimento foi lá e causou, vamos dizer, essa obstipação. Mas, na verdade, é um conjunto de ações ou algum problema que a pessoa pode ter e ainda não sabe. Então, é melhor investigar realmente no gastro para ver se isso se repete sempre. E a questão da quantidade, né? Porque aí tu falou agora do pão, né? O pão d'água, pão francês, cacetinho, enfim. Vários nomes. A gente, na verdade, está falando da farinha branca. Ela comeu Exato. Aí no almoço comeu uma lasanha. Aí no jantar comeu uma massa. Então é tudo farinha branca. Então não foi o pãozinho. Exatamente. Conjunto, né? Exatamente. Então, é esse conjunto de ações, vamos dizer, que faz com que isso possa acontecer. Eu vejo muito, sabe o que eu vi muito agora em atendimentos meus na época da pandemia? Muitos pais comendo o lanche dos filhos. Como assim? Como assim? Por exemplo, assim, os pais compravam bolachinhas e guloseimas ali para as crianças comerem, para elas não ficarem tão tristes, né, ou tão desanimadas por causa da pandemia, enfim, por estarem em lockdown e tal. Daí, por causa da ansiedade, os pais iam lá e atacavam e comiam todas essas bolachinhas, todas essas guloseimas, e acabavam por ter perturbações intestinais bem sérias, tá? Então, daí acabavam por, não, mas daí não, foi o pão que eu comi. Daí a gente vai fazer a investigação e vai ver, tá, tu comeste o pão, e o que mais? Eu comi 3, 4 merendinhas da minha filha à tarde, depois eu comi um balde de pipoca pronta, depois, entendeu? E assim ia indo, e a pessoa vai culpar um alimento específico. Não, isso não existe. É o conjunto daquilo que a gente faz que nos faz mal, não é uma coisa só. E a quantidade está totalmente relacionada também. Até vamos falar de pessoas que têm algum problema de saúde em relação à intolerância alimentar. Se ela comer uma coisinha de nada, provavelmente aquela coisinha de nada ali não vai ter nenhum efeito nefasto na digestão. Agora, se ela come algo numa quantidade muito maior, é lógico que vai ter um efeito muito pior. A gente tem aí as enzimas digestivas, né, que são para esses casos. Realmente funciona? O que são? Ótimo. Essas enzimas são específicas, de repente, para aquele tipo de alimento que as pessoas têm intolerância, né? Existem, mas o que eu posso dizer? As frutas e os vegetais, elas têm algumas enzimas que ajudam a digerir outros componentes da nossa dieta, tá? Não precisa sempre ficar lançando mão disso, mas especificamente da lactose, ela ajuda realmente a evitar esses efeitos. Mas sabe o que eu acho certo, Ju? Se a pessoa realmente ela tem algum problema com algum alimento, ela deve evitar esse alimento para não ter, entendeu? Porque assim, ela até pode não ter ali naquela hora algum efeito em relação a estar ingerindo aquela enzima e ingerir o alimento. Mas ficar provocando algo mal, para quê? Não vai... A não ser que for inevitável. Eu acho que essas enzimas digestivas elas podem ser usadas quando for realmente inevitável. Agora, quando... Por exemplo, ou sair da rotina e ir para casa de alguém, né? Exatamente. Eu vou lá num jantar ou no almoço na casa da minha sogra que ela vai ter lá algo que não tem como preparar outra coisa e eu quero também participar da reunião familiar, eu quero estar junto. Então, daí pode lançar a mão dessas enzimas. Mas se vamos ter juízo e vamos evitar aquilo que nos faz mal.
Mais uma perguntinha aqui do Instagram. O intestino que não trabalha regularmente pode ficar preguiçoso? Olha, esse intestino preguiçoso realmente é porque ele está desequilibrado. Tá? A gente precisa reequilibrar essa flora intestinal para que ele volte a funcionar de uma maneira adequada. Ele não vai atrofiar, a não ser que tiver alguma doença grave, tá? Ele não vai deixar de funcionar, ele não vai ficar preguiçoso por ficar. Nós temos que fazer, mais uma vez, a gente tem que se esforçar, tem que ter uma alimentação legal, completa, específica, para que as coisas funcionem bem. Isso dá trabalho? Dá trabalho, mas ele não vai simplesmente ficar preguiçoso e você vai deixar ele assim? Não, você tem que fazer alguma coisa para melhorar. Bons hábitos vão fazer ele melhorar. A não ser, estamos falando, né, de quadros de saúde normais, a não ser que tiver algum problema específico, daí é outra coisa. E a questão agora também, que as pessoas não gostam de falar, mas que às vezes nem precisa falar, né, que a gente já sente, que são os gases. Tem alguns que são inevitáveis, que faz parte, né? Mas Exato. tem que tem algum problema também. Cheiro, barulho, o que que é? O que que é o problema? É assim, tem que ver, vamos fazer uma avaliação. É normal ter gases e ter flatulência, em primeiro lugar, tá? Mas existem realmente algumas pessoas com uma síndrome do intestino irritável, com alguma intolerância alimentar ou com essa disbiose que eu não tenho ali dentro, então, essas bactérias para digerir, né, para absorver tudo aquilo, então os alimentos acabam por ficar ali, vamos dizer assim, à deriva e acabam por produzir mais gases, tá? Existem algumas estratégias de alimentos hiperfermentativos, tá? Que a gente chama, que são esses alimentos hiperfermentativos, que eles podem deixar de ser tão hiperfermentativos. Por exemplo, em relação ali às leguminosas, feijão, ervilha, lentilha, grão de bico, é legal deixar de molho 24 horas e trocar sempre a água, trocar de 6 em 6 horas. Se não tiver a oportunidade de trocar de 6 em 6, troque de 8 em 8, mas deixa de molho 24 horas, é legal. Vai trocando a água, todo aquele enxofre em excesso, ele acaba por evaporar e depois o alimento ele não vai causar tanto mal-estar, tá? Se qualquer coisa que você come está causando gases, está causando excesso, né, de gases, é porque alguma coisa está desequilibrada nesse intestino. Então, realmente, a gente precisa fazer uma avaliação, lançar mão talvez de uma suplementação, né? Fazer uma avaliação ali específica para ver como é que tá, se essa alimentação não está ultraprocessada, não está super industrializada, aí cheia de corantes, conservantes, de alimentos que não são tão legais, e por isso também pode causar esse excesso de formação de gases. Então a gente tem que prestar atenção nisso tudo. Às vezes o excesso de fibra também pode causar isso, a falta de água. Então é um conjunto de avaliações, vamos dizer, que a gente tem que fazer para tomar uma decisão específica. Mas, resumindo, ter gases é normal. Se tiver em excesso, alguma coisa está desequilibrada e a gente precisa tomar uma providência, nem que seja em relação a mudar a alimentação. Perfeito. Ô, Ju, mais uma perguntinha. Percebo que às vezes o meu intestino só funciona no período menstrual. Por que isso acontece? Olha, porque realmente esses hormônios ali nosso ciclo menstrual, eles aumentam, vamos dizer, essa evacuação, tá? Isso é normal acontecer, bem normal mesmo. O que não é normal é ele só funcionar nesse período e depois não estar funcionando de maneira adequada. Então tem que mudar a alimentação. Ó, se ele está funcionando legal, sem estar no período menstrual, e ele aumenta no período menstrual, isso é completamente normal. Anormal é não funcionar quando você não está menstruada. Então tem que rever aí essa alimentação, né? Todas as coisas que a gente já conversou até agora. Eu estou vendo aqui as perguntas, eu não lembro se a gente falou dos alimentos que a gente deve evitar de qualquer custo, assim, para o intestino. A gente falou? Não. Mas isso é uma regra, Ju, que serve não só para a saúde intestinal, mas para a nossa saúde em geral, tá?
O que a gente tem que, né, prestar atenção nessa nossa escolha alimentar do dia a dia, né? Evitar realmente os alimentos empacotados, os alimentos que de repente estão cheios ali de ingredientes, com uma lista de ingredientes enormes, tá? Alimentos muito salgados, alimentos muito doces, alimentos muito gordurosos. Também esses alimentos muito gordurosos, na hora do preparo, a gente tem que prestar atenção nisso. Não é porque às vezes a gente vai grelhar ou saltear alguma coisa no azeite ou na manteiga que a gente pode usar à vontade. Existem gorduras boas, mas não quer dizer que a gente vai comer gordura boa até dizer chega, não é bem assim. O excesso faz mal, tudo em excesso faz mal. Então, alimentação limpa, e eu sempre digo, a base são frutas e vegetais. Ao invés, de repente, vou falar de um alimento que eu fui no supermercado hoje e lembrei que é um ótimo pré-treino e que tá super rico em fibra, que vai fazer muito bem para o intestino. Milho na espiga. Ah, delícia. Delícia, tá? É um alimento super rico em fibra, ele é delicioso, todo mundo gosta, tá? E ele pode fazer parte aí, por que não, de repente, fazer alguma coisa assada no forno, um peixe assado acompanhado com milho cozido, uma salada, uns legumes, coisas simples assim desse tipo, ao invés de ficar comendo, de repente, tantas, nada contra as massas, tá? Mas tentar diversificar e comer mais batata doce. A gente tem uma infinidade de tipos de batata que são tão gostosas. Batata assada no forno, fazer uma batata rústica com um pouquinho de azeite, uns ramos de alecrim, entende? E colocar mais legumes junto, colocar cenoura, cebola, que é um excelente pré-biótico. A cenoura já é um alimento fotoprotetor também, vai ser rico em vitamina A. Então, assim, usar e abusar desses vegetais. As frutas, às vezes as pessoas, tipo assim, eu tenho uma regra de comer um docinho no fim de semana, por exemplo, tá? Mas daí, durante a semana, eu tô na TPM, eu tenho uma vontade de comer doce, que eu não sei o que eu faço. Escolha uma fruta apetitosa, vai dar uma volta lá na seção de verduras e frutas do supermercado, olha para aquela fruta que tá bem bonita, chamando a atenção, coloca ela na geladeira e depois de sobremesa do jantar, por exemplo, ou no almoço, coma aquela fruta apetitosa, aquela fruta da época, aquilo ali ajuda mesmo a matar, às vezes, aquela vontade de comer doce. Sinta o prazer de comer uma fruta, tá? E de sentir todo o poder da natureza que ela pode proporcionar. Se as pessoas soubessem o quanto faz bem esse tipo de atitude, olha... Simples, né? Meu Deus... Ju, mais uma aqui, de uma gravidinha. É normal ter problemas de intestino preso após a gestação? Eu estou tomando bastante água em virtude da amamentação, mas sinto dificuldade de ir ao banheiro. É normal, sim. Já passamos por isso, né, Ju? Olha, isso passa. Isso passa. Mantenha a alimentação. Isso tem a ver principalmente com toda essa bagunça hormonal, com toda bagunça hormonal normal, não é? Com toda essa rotina modificada, né? Sono. Exatamente, com o sono. Todo o organismo, a gente pensa que nunca mais vai voltar ao normal, mas eu garanto que volta. Tudo fica bem, tudo fica bem. Mas realmente não pode deixar de tomar essas atitudes aí, de ter uma alimentação equilibrada, rica em fibra, tomar bastante água. Às vezes pode ser a falta de exercício porque não tem tempo, porque o bebê ainda é pequeno. Então, entende? Tentar voltar ao normal aos poucos. E, se for necessário, fazer uma suplementação. E que aí, não vai fazer mal nenhum para quem está amamentando, tá? Ou para gestante, enfim. Pode conversar com o seu médico, mas eu já adianto que não tem problema absolutamente nenhum. E aí essa questão que acabou de ter o filho, tem a questão da alimentação que pode causar cólica no bebê, aí não pode comer, aí também pode ficar ruim do intestino, né? Tanta coisa, assim. É um turbilhão de acontecimentos e de emoções, não é? Muita coisa. Mas tudo volta ao normal, tudo volta. Mas no caso dela que perguntou o que ela deve evitar, por exemplo, nesse período que ela está amamentando. Então, para ir voltando aos poucos. O que ela deve evitar? Ela deve evitar alimentos pobres
nutricionalmente, principalmente pobres em fibras, tá? Evitar esses carboidratos que mais refinados, tá? Vamos dizer, a tal da farinha branca, procurar as coisas de origem integral, tá? Evitar excesso de gordura, excesso de sal, excesso de açúcar, falta de água. A demanda na amamentação de água aumenta bastante. A demanda nutricional de uma lactante aumenta muito mais do que na gravidez, tá? Então, uma mãe que está amamentando, ela precisa de muito mais nutrientes do que na própria gravidez. Então, é isso que tem que prestar atenção, entende? Ela vai precisar de mais fibra, vai precisar de mais água, vai precisar realmente de mais nutrientes para que o corpo fique funcionando de uma maneira adequada. Tentar voltar a fazer aí uma rotina, de repente, de exercício, caminhar. Agora é difícil fazer recomendação por causa de lockdown, mas quando der, caminhar ao ar livre, tentar fazer... Pega o carrinho, né, do bebê com carrinho. Pega o carrinho e vai... Se puder passear, ótimo, nem que seja na garagem do prédio, mas isso já, né, se morar em prédio, isso já faz uma diferença. E tem alguma relação entre homem e mulher, assim, de problema intestinal, de constipação, assim? As mulheres têm mais esse problema do que os homens? Olha, vamos fazer uma relação assim, ó. Um metabolismo mais acelerado, tá? Que tem a ver também com esse fluxo aí intestinal, ele está relacionado com a presença de massa magra. Os homens têm mais massa magra. Logo, acabam por ter esse metabolismo um pouco mais acelerado. Eu também acho que existe um fator importante, que nós mulheres somos mais estressadas, mais preocupadas, mais nervosas, mais sentidas, mais sensíveis, não é? Então eu acho que também tem bastante relação, sim, porque a maioria dos relatos de obstipação intestinal vem das mulheres. Mas a gente também tem que prestar atenção num dado interessante. Quem é que se cuida mais? Quem é que cuida mais da saúde? Quem é que presta mais atenção na saúde? São as mulheres, né? Então, lógico que o número de reclamações, vamos dizer, vem mais das mulheres, porque as mulheres prestam mais atenção nisso. Talvez os homens não prestem tanta atenção. Mas esse conjunto de fatores e de informações, sabe? Eles não estão nem aí, né? Para falar a verdade. E a questão da bebida, a bebida alcoólica? Ela pode também aumentar aí a motilidade intestinal, tá? Porque ela desidrata. Então, daí, talvez os homens possam ter esse consumo aí de bebida. Tu tá dizendo em relação aos homens ou no geral? Agora, principalmente nesse momento, eu acho que aumentou, assim, mulher ou homem bebendo loucamente. Agora não tem muita distinção, né? A mulherada tá pegando firme, realmente. Hoje o álcool desidrata, tá? O álcool, ele desidrata, então... Quer tomar uma bebida alcoólica? É legal, de vez em quando, claro, todo mundo gosta, mas não esqueça de se hidratar. Se tiver hidratação e se não for nada exagerado, tudo bem, sem problema nenhum, tá? Diga. Não, perfeito. Não, eu vejo muita gente falar que não gosta de água, que não consegue tomar água. Aí a gente tem aquelas águas saborizadas. Fazer isso funciona também, assim, isso é bom? Funciona também, e assim, a gente não nem tá falando só de água, vamos falar de água, de chá, de bebidas em geral, de sucos, tá? De bebidas legais, saudáveis, né? Tem água, a gente pode aromatizar a nossa água, para quem não gosta, com uma rodela de limão, um ramo de alecrim, uma raspa de limão e de laranja, colocar uns pepinos, são digestivos, a gente vai estar aumentando o valor nutricional e pode ser agradável, tá? Água com limão é legal, tem que tomar cuidado com o excesso, né, de água com limão, não é milagroso, tá? Em primeiro lugar, mas o excesso às vezes pode causar algum problema ali no esmalte dos dentes, mas é realmente o excesso, tá? Tudo com moderação, mas água e líquidos que não sejam, vamos dizer, prejudiciais, quanto mais, melhor. Ju, mais uma perguntinha aqui, tem bastante mãe aqui interessada. Tem um bebê de 2 meses,
e nas últimas semanas ele não está fazendo cocô todos os dias. Estou só amamentando e mesmo assim ele ainda passa 4 dias sem fazer cocô. Isso tem relação ao que eu estou comendo? Olha, Lá eu vai já a mãe fui. lá de novo, né? Sempre. Sim, é. Eu sou mãe, passei por isso, e na época que eu vivi essa situação, até eu falei com uma professora minha, doutora em nutrição materna infantil, e não existe nada assim de estudo científico que seja muito robusto e relevante que esteja relacionado com aquilo que a gente come. Está realmente relacionado com a imaturidade do intestino do bebê, que é normal, isso passa, tá? Mas isso não quer dizer que a mãe não deve ter uma alimentação legal, rica em fibra e tal, certo? Então tem que ter. Mas, opa! Ai, o que eu fiz aqui? Deu. Mas tem a ver realmente com a imaturidade do intestino do bebê, que daqui a pouco vai ficar maduro. Vai passar. Ju, para a gente finalizar, um papo, né, muito bom. Que bom. A gente queria deixar aqui, a gente já falou bastante, mas para a gente finalizar aqui, o que a gente tem que ter em casa para ter esse equilíbrio intestinal, mental, para a gente conseguir essa saúde equilibrada que a gente tanto está precisando, assim. Como nutricionista, até a gente pode esquecer um pouquinho do intestino, falar no geral, sabe? O que vai nos fazer bem nesse momento? Olha, gente, eu sempre bato na mesma tecla que o mais importante é dar prioridade para os vegetais, tá? Comer sem medo, tentar novas receitas, novas formas. Às vezes, se a pessoa não gosta de salada, tenta fazer um vegetal assado no forno, que fica delicioso. Até na churrasqueira dá para fazer. Quando você ali se reúne com a sua família, ou não se reúne agora nesse momento, mas está ali com seu marido, com seu companheiro, com a sua mãe, enfim, tenta dar prioridade para os vegetais. Quanto mais colorido, melhor, tá? Segundo lugar, frutas. Tenha uma diversidade de frutas, não precisa comprar o hortifruti inteiro, mas por semana, de 2 a 3 variedades, eu acho que já está ótimo, tá? Terceiro, preferir sempre os alimentos de origem integral, que são o mais próximo daquilo que vem da natureza. Pães integrais, arroz integral, se optar por uma massa integral, que existem boas representações desse tipo de alimento, com uma quantidade de fibra realmente bem legal, tá? Aveia, faça panquecas de aveia, faça pão com aveia, coma Mingau. fruta, faça mingau, coma fruta com aveia. Aveia é um alimento super interessante, porque dá para fazer farofa, dá para fazer mingau, dá para comer com fruta, dá para fazer batida, é versátil, é muito interessante, tá? Depois, consumir mais peixe do que carne. Tentar pelo menos umas 3 vezes por semana consumir mais peixes e preferir as carnes mais magras possíveis, tá? Lembrando que tem alguns cortes hoje em dia suínos que são bem interessantes e bem magros, como, por exemplo, o lombo, filé mignon suíno, que não é assim tão caro quanto um filé mignon bovino, tá? Existem algumas partes, então, do porco aí que a gente pode levar em consideração na nossa alimentação, e eles não são tão caros. Eu sei que a carne está muito cara, mas é gostoso e é fácil de fazer. Depois, os ovos, temperos... você falou dos ovos, né? Que também... Ovo, um alimento super versátil também. Tomar cuidado para não substituir a proteína ali da carne, do frango, do peixe por ovo, que não é a mesma coisa, tá? Mas eles são ótimos aí para lanches, para café da manhã, maravilhoso. Sem medo dos lácteos, a não ser que você tenha algum problema, tá? Os lácteos, eles são muito importantes, são fontes de cálcio primárias, tá?
coma com moderação. Se tiver algum problema, procure orientação para poder substituir de uma maneira adequada. Isso é muito importante. Tá? E depois, tentar usar temperos naturais. Eu acho que isso também é super importante. E gorduras positivas, azeite de oliva e manteiga em pouca quantidade. Perfeito. E é obrigada. isso. Queria te agradecer, adorei. Vamos cuidar que bom. muito. Você que está aí no YouTube, se inscreva no canal, ative o sininho, mande sugestões. É muito importante sua participação. Mais uma vez, Ju, obrigada por compartilhar. Obrigada, Ju. Aí tanta informação. Que legal, eu que agradeço. Muito obrigada. Espero que seja útil essas informações. E desejo muita saúde para o Dia da Mulher hoje, que todo mundo possa ter uma saúde plena, com alimentos legais, com descanso, tentar desestressar dessa loucura que a gente está vivendo. E sempre que a gente consegue colocar em prática esses ensinamentos, a gente está fazendo bem para a gente, e acho que muda toda a energia, e isso é super importante também. É isso. Obrigada. Obrigada. Beijo. Tchau, tchau.